Olá, boa noite. Começa o VM Esporte Clube, uma resenha esportiva dos alunos de jornalismo do Centro Universitário Anhanguera. Esse programa é uma produção da AGEX. São os alunos do curso de Comunicação, Jornalismo, Audiovisual, Design e Publicidade e Propaganda que desenvolvem esse programa ao vivo pelas redes sociais, sob orientação dos professores do curso. E no programa de hoje contamos com Igor, Ricardo e Thiago. E você pode interagir pelas redes sociais. Mande sua pergunta. E hoje vamos falar tudo sobre a final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians e sobre os amistosos da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e aquele país que fica aqui embaixo perto do Uruguai e Argentina. Você pode interagir pelo Facebook, mande seus palpites, opiniões, perguntas que a gente vai colocar aqui no meio dessa resenha, tá bom? Vamos começar agora pelo principal tema de hoje, que é a final da Copa do Brasil. Como vocês podem perceber, em comparação à semana passada, tem uma pessoa aqui que trocou de camisa. Não foi semana passada. Da semana retrasada, que tinha vindo com a camisa do Corinthians, hoje está com uma camisa um pouco diferente. Nem é clubista, né? E a final hoje será entre Cruzeiro e Corinthians, lá em Cruzeiro, né? O primeiro jogo lá no Mineirão. E a gente vai finalmente ver aí no que vai dar nessa Copa do Brasil aí, que acabou chegando um time que talvez fosse um dos favoritos, que é o Cruzeiro, e o Corinthians, né, que mesmo desmontado conseguiu chegar nessa final de Copa do Brasil, né, Ricardo? É isso, boa noite, pessoal de casa, boa noite, Hugo, rapaziada aí. Pois é, o Corinthians não vive um bom momento, né, um futebol meio apático aí, não sei o que aconteceu depois da saída do Carille, mas é um campeonato mata-mata, tudo pode acontecer, e a final tá em aberto, eu acho que vai ser um jogo bom de assistir hoje. Pode ir, Thiago. Ele tá nervoso. O Ricardo tá muito calmo, cara. Tá muito calmo. Boa noite a todos, menos pro Igor, porque o Igor é a pessoa que não tem a menor educação aqui no VM. É verdade, bem não tem a O menor elenco educação. tá rachado, tá começando e já tá rachado. O Corinthians, como o Ricardo falou, né? Depois da saída do Carille, mudou bastante, não jogou o que se espera defensivamente, que era sua melhor marca, não foi bem, mas chegou na final do Copa do Brasil muito por conta do passado, né? Ainda conseguiu manter alguma coisa, mas preocupa ainda. E o Cruzeiro, fortíssimo, né? Uhum. Acho que, se não me engano, o único desfalque para valer vai ser o Arrascaeta. Sim, que é um baita de um desfalque, né? Ele tá na Exatamente. seleção, né? Ou ele tá machucado? Ele foi convocado. Convocado, né? Boa noite, boa noite. Ah, hoje ele deu. Ah, Vou já deu até boa bater noite, palma né? aqui, profissional. Aqui, Parabéns, ó. parabéns. Muito bom. Jogo complicado. O Corinthians chegou na final graças ao sistema que é a Copa do Brasil, né? Conseguiu se defender bem contra o Flamengo, lá em Flamengo. E aqui em Corinthians, achou os 2 gols e se classificou. Quanto o Cruzeiro vai ser mais tenso, porque é um time chato. O Mano é chato nessas competições e vai ser um jogo chato. E vai ser isso aí. E os dois times têm esse padrão um pouco mais defensivo, né? O Corinthians, ele não tem feito tantos gols e até mesmo por causa dessa superexposição do Corinthians tem sofrido muitos gols, né? Apesar de ter empatado 0-0 com o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo trocou de técnico, foi jogar Corinthians de novo em Itaquera e meteu 3-0 lá dentro, né? Como tem sido esse trabalho do Jair Ventura agora no começo do trabalho dele frente ao Corinthians e o que vocês acreditam que ele vai ter que mexer nessa equipe agora para a final da Copa do Brasil? Eu acho que é um trabalho bom, embora tenha alguns problemas defensivos, né? Muitas falhas que não era rotineira nesses últimos anos de Corinthians. Inclusive o último jogo contra o Flamengo foram gols assim. O primeiro gol o Flamengo trabalhou bem, mas o segundo e o terceiro foram uma falha incrível, né? Mas é algo que o Corinthians precisa ver, principalmente numa final, mata-mata, e sair de Minas hoje sem levar gol seria quase que perfeito. Praticamente o jogo dos sonhos esse Sim. do Corinthians, né? Porque se o Corinthians depender do banco, cá entre nós o time do Corinthians já não é lá essas maravilhas, né? E depender do banco, como foi no jogo contra o Flamengo, você está perdendo de 2-0, você coloca o Pedrinho, aí você coloca o Subóbito. o subóbito, né? Que nem o Ale Oliveira fala, que foram o Emerson e o Danilo, né? Isso. Se somar a idade dos dois, passa a idade de fundação do Corinthians, não é possível, né? São velhos, né? Tem muita história, né? No Corinthians tem que se respeitar, mas são ciclos que precisam ser encerrados. E o Corinthians, acho que desde 2015, né? Que quando foi campeão brasileiro, enfraqueceu bastante sua equipe, mas manteve o estilo de jogo. A questão com o Jair Ventura é se ele vai conseguir manter isso, porque o Cruzeiro, pensando já no Cruzeiro, o Cruzeiro tem muito mais time que o Corinthians, mas como o Ricardo falou, né? Final também, um empate sem gols, como o Corinthians conseguiu fazer no jogo contra o Flamengo. Acho que
eu acredito que seja a carta na manga do Corinthians, conseguir sair de Minas sem tomar gols. Com o Corinthians, desde a época do Carille, o Carille já tirava água Pedra de leite, você ia falar o contrário, né? Leite de pedra. Porque não Tá era um difícil time hoje. bom. Ele conseguia unir os jogadores e vinha conquistando títulos. Agora, não sei se o Jair e o Loss têm essa pegada de paizão, não sei, de chefe. Porque o time não consegue jogar. É quase as mesmas peças. Saiu o Rodriguinho, saiu o Arana do ano passado e o Sid Clay. E o time não encaixa. Levou 3 do Flamengo agora jogando em casa, que nunca tinha levado 3, mas nunca numa derrota na arena. Então, Em casa ele nunca tinha tomado 3-0, né? E por mais que saíram poucas peças, o que eu vejo é que saíram as principais peças. Da zaga saiu o Balbuena, o Sid Clay viveu o melhor momento que o Fagner no primeiro semestre, o Rodriguinho era o melhor meio-campo do time, então isso aí fez muita diferença. E o Corinthians está se acertando ainda, vai demorar um tempo, acho, para chegar no padrão que estava no começo do ano. Vou pegar aqui algumas interações, né? O Paulo Carminato falou que vai ser 2-0 pro Cruzeiro. O Djalma Júnior, na verdade os 2 jogos serão 0-0 e os times cobrarão pênaltis infinitamente. Nossa. Vai ter uma cobrança, É um a gente ânimo. nunca vai ter um campeão da Copa do Brasil 2018, assim como a gente não tem o campeão brasileiro de 87 até hoje, mas que a verdade. gente sabe que é o esporte. Você né? vai dividir? O Vinícius Efla tá perguntando aqui, ele trabalha com a gente. Ele tá perguntando, é bom o Corinthians já ir se preparando para ser vice? Muito coração. nesses Bastante. comentários, Não, mas né, assim, tô vendo. ele não tá errado, né? Tem que se preparar tanto para vitória quanto para derrota, Ah, sim. né? E o Arthur aqui, ele tinha falado retranca Ventura 0, retranca do Mano 0. E depois ele mudou o palpite dele e falou que vai ser 3-0 pro Corinthians. 3 gols do Jonatas que vai entrar no segundo tempo. meu Deus. Então ele tá botando bastante fé, né? Então, Não, ele quer um milagre. É. né? Nem Ele quer um fé. milagre. não é né? nem milagre isso, mano. Não existe uma palavra para isso acontecer ainda. O Jonathan é difícil jogar sem uma perna, né? Enfim. Então, e a gente agora vai falar um pouco do time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro semana passada foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores, né? Tava fazendo eu e o Igor fazer 5 pontos no bolão aqui até o último segundo, E eu não sei quando tomou um gol no final e acabou empatando e foi eliminado da Copa Libertadores, né? Pelo brasileiro, o Cruzeiro agora está um pouco mais longe do Atlético Mineiro, que é o 6º colocado. Inclusive, o Cruzeiro já caiu para a 8ª posição, tá atrás do Santos já na tabela. E agora a Copa do Brasil é praticamente a única forma que o Cruzeiro tem de conseguir chegar à Libertadores. Vocês acreditam que isso seja uma coisa que vai influenciar tanto assim num peso para a equipe do Cruzeiro nessa final? Até mesmo pelo fato do Cruzeiro ser uma equipe bastante calejada, pressão sempre vai existir. Pelo tamanho da equipe do Cruzeiro, a pressão vai ser inevitável. Mas, pelo que eu vi na partida contra o Boca, a torcida aplaudiu o time, a torcida abraçou o time, entendeu que a eliminação foi muito mais por conta da arbitragem do que propriamente o desempenho. E na Copa do Brasil chegou com muito mérito. Chegou com todos os méritos possíveis. O que preocupa mesmo é justamente isso. Se perder a final para o Corinthians, vai ser muito difícil buscar. É possível, mas fica difícil. O Cruzeiro vai jogar todas as fichas nessa final. Porque além de levar para a Libertadores, o valor em dinheiro é bem alto. bem grande, vai. são 60 milhões, 50 milhões. né? tudo. Só a final é 50, se eu não me engano, alguma Aham. coisa assim. A premiação da... Isso. 60 milhões dá uma ajuda Ah, para é um qualquer cascaio, um, eu né? acho, né? É um dinheirinho. E o Cruzeiro tem um time muito melhor que o do Corinthians. Levando na lógica, Você sente a tristeza na voz levando dele, na né? lógica, Abalado. o Cruzeiro é muito Calma. mais favorito. Mas É Copa do futebol Brasil, não tem né? Já lógica, teve né? muitos times que chegaram na final da Copa do Brasil com um status de favorito e tomaram a piaba no final, né? exatamente. O Paulista. Não, Deixa o eu só- Paulista era o improvável, né? Quero só mandar um abraço aqui pro meu primo, Evandro Almeida, que está acompanhando a gente. Cheguei e falou 1-0 Cruzeiro, com todo o coração dele. Um abraço, Evandro. E é isso, o Cruzeiro tem mais time que o Corinthians, a gente vê que é um time, por mais que o elenco não seja tão recheado quanto do Palmeiras, do Grêmio, é um time bem ajeitado, o Mano trabalhando em mata-mata, é muito difícil enfrentar os times dele. O Mano no Cruzeiro, para quem não sabe, ele não perdeu, ele não foi eliminado ainda em competições nacionais, no caso, né? Ele não tinha sido eliminado até semana passada, quando ele foi eliminado na Libertadores, com o Cruzeiro. E agora ele chega para a final da Copa do Brasil com esse status, né? De ter sido derrotado apenas uma vez em mata-mata. E o E é o Mano atual campeão. é um grande treinador para esse tipo de competição, né? A gente faz os palpites daqui a pouco, como a gente
costuma fazer. E agora a gente vai entrar no assunto da seleção brasileira, né? O Everton, o ponta do Grêmio, ele se lesionou e ele não vai conseguir jogar pela seleção brasileira, não conseguiu se apresentar. Então o Tite convocou o Luquita da galera, né? O Lucas, que tanta gente fica torrando o saco de tudo que eu tenho treinador para botar o cara para jogar. E dessa vez ele realmente mereceu a convocação dele, a seleção brasileira, porque ele vem fazendo uma boa temporada no Tottenham, né? E depois de muito tempo o Brasil voltará a ter um goleiro em um jogo da seleção, né? Que é o Lucas, tá meio grande na foto. Ele cresceu. O Brasil voltará a ter um goleiro na sua meta, né? Que dessa vez o Tite já confirmou que vai jogar com o Ederson no gol, não com o Alisson, né? Então, torcedor brasileiro, haja coração, vai ser um pouco menos torturador dessa vez, porque a gente realmente vai ter um goleiro na meta. Jogar, né? Com 11 é bom, né? É bom, né? Se bem que vai ter o Pablo na zaga, então... Mas é melhor um da linha fora do que o goleiro. É verdade. É verdade. Não tem uma foto do... Não. Acho que é do... Tem, mas não aqui. Acho que é do Ibrahimovic, que tem um monte de foto do Ronaldo, assim, no quarto dele. Assim. Sim. É o Hugo deitado, assim, um monte de foto do Alisson, assim. A com paixão certeza, pelo Alisson. É um amor. E Se a gente não tivesse no ar, eu ia falar um negócio bastante grosseiro. A transmissão vai cair. É super válido o Tite colocar o Ederson, é um ótimo goleiro. O Alisson, a gente tem muitas críticas, a gente sabe da capacidade dele, mas também dos erros que ele tem cometido ultimamente, principalmente no Liverpool. Capacidade dele. Eu Tá bom, Tcheco. tenho as minhas ressalvas com o Alisson, calma. Sou minoria, mas eu tenho as minhas ressalvas com ele. Mas a maior aposta do Tite é ainda que ele não fez, que é justamente com o Alan, que joga no Napoli, que a gente estava até comentando em off, que ele deu até uma declaração bastante triste, né? Bastante triste porque ele não é convocado. Tá jogando muita bola, mas o Tite não convoca o cara, né? E ele vai acabar perdendo o jogador, assim como já perdeu o Jorginho para a seleção da Itália. E o Alan, ele tá tentando, ele continua resistindo à Federação Italiana, que faz constantes convites a ele para ele se naturalizar italiano, mas ele não quer, ele quer vestir a camisa da seleção brasileira. Só que não adianta, né? O Tite, eu sou uma pessoa bastante crítica às convocações do Tite, acho que ele erra muito e que muita gente passa a mão na cabeça dele porque ele é o Tite. Inclusive, um desses erros crassos dele é na convocação do Alan, né? Porque, cá entre nós, ele joga mais do que o Fred. Talvez ele não jogue mais do que o Arthur, mas ele joga bem mais do que o Fred, mais do que o próprio Renato Augusto, apesar de jogar um pouco mais recuado. Então, acho que o Tite erra nesse tipo de convocação, né? O Lucas foi uma convocação boa, ele tá merecendo o momento, mas eu faço uma ressalva ao David Neres. Ele tá jogando muito, merecia uma chance. E sobre o Alisson, agora a gente tem um goleiro, como o Hugo disse. Eu não tenho coisas contra o Alisson, assim, eu até achei ele um bom goleiro, mas não para ser titular da seleção, cara. Para ser titular da seleção tem que ser um goleiro melhor, né? Ele é um goleiro bem limitado, né? A gente viu no jogo contra o Napoli, inclusive. E vamos ver se o Ederson vai também... É goleiro. Sim, mas vamos ver se ele vai conseguir superar essas expectativas que as pessoas estão tendo dele. Aqui os comentários também na nossa transmissão. Tá aqui o Matheus Padilha falando: Lucas Moura é monstro demais. Eita. E o Djalma Júnior tá comentando aqui: Lucas Moura ou William? Só o tempo dirá qual dos dois correrá feito louco pelo lado direito da seleção. Isso é verdade, né? Os dois gostam de correr bastante de cabeça baixa. E agora a gente vai para a rodada dos palpites. De cabeça pra baixo, a gente vai trazer aqui o placar da semana passada. Todo mundo... Calma, meu querido, calma, tá calma. Bom, tudo bem. Calma, todo mundo tranquilidade. Fez um ponto só na semana passada, ninguém acertou nada do jogo do Cruzeiro. Eu e o Igor estávamos acertando até o último segundo da partida, quando o Boca Juniors empatou. Então, nenhum de nós pontuou porque ninguém chutou no empate. E todo mundo acertou que o Palmeiras venceria, mas ninguém cravou o placar. Né? Um falou 1x0, o outro 2x0, o outro 3x1 e o outro 4x0. Né? Acho que o Igor falou 3x0. O jogo foi 2x0. Eu falei 3x0. Foi 3x0, não é isso? E teve um 3x0, um 2x1, um 4x0 e acabou que ninguém acertou o placar, né? E a classificação fica assim. Ricardo em primeiro com 7 pontos. Opa. É ele que faz a edição, ele não acertou nenhum palpite ainda. Segue o livro. O Igor em segundo com 2. Tô chegando. Eu em terceiro com 1, empatado com o Thiago. Eu só estou na frente porque eu quero. Ordem alfabética. E agora a gente vai para os palpites dessa semana, né? Que são os jogos da final da Copa do Brasil, do Cruzeiro. E o jogo da seleção brasileira contra a Arábia Saudita. Tem que né? palpitar o jogo da seleção? Tem. Sim, é jogo. Meu querido, não tem outro jogo, a gente precisa de 2, é a regra do programa. Você vai ter que palpitar jogo de botão. E não sei
E agora a gente vai para a rodada de palpites, né? Vem Cruzeiro e Corinthians lá em Cruzeiro. Começa pelo Igor sempre, né? Porque ele fica falando que alguém rouba o palpite dele. E aí, Igor? Jogo chato. Um grande 1-1. Boa. É um excelente resultado. E você, Thiago? Nossa, não teve clubismo Não, é o que eu acho, Só aproveitar, só mandar um abraço pro meu amigo Wesley. Ele falou assim, Thiago para goleiro da seleção. Alô, Tite, estamos aí. O que eu tô vendo aqui é Vanderlei, hein? Nossa, você Vanderlei parece tanto com o Thiago. Ah. Mas o meu palpite vai ser 1-0 pro Cruzeiro. Faça o jogo pegado, o Corinthians vai jogar recuado, como se espera, mas eu acho que o Cruzeiro faz um golzinho, mas não passa disso. E você, Pois a gente que é clubista, né? 1x0 Cruzeiro, faltou falar 2, né? Não, tudo Só faltou tirar a camisa do Cruzeiro. Aliás, um abraço pro Ney Silva, que solicitou o Vanderlei aqui, melhor goleiro pra seleção. Não tenho como discordar disso. É pra dar aquele alegria É pra verdade, é você. verdade. Tem que falar uma coisinha do Santos assim, né? Pra não passar em branco. É. Vamos lá, palpite. Tem até as 8. Tem até as 8, Boa, Igor. Boa. A boa. vingança nunca é plena. É. 0x0. 0x0. Só Bom pra... palpite. É lógico. É isso, clubismo. Eu Tô vou no vídeo. de 2x0 Cruzeiro, na tranquilidade. Então, você que tá assistindo aí, que for cruzeirense, pode ter certeza que o Cruzeiro não ganha de 2x0. É pra zicar mesmo. Não, é porque eu não acerto o palpite nem a pau, cara. Se isso acontecer um 2x0 assim, é muito difícil. E Brasil e Arábia Saudita, agora com um goleiro, então talvez a gente não tome gol, né? E aí? Começa pelo Ricardo dessa vez. Brasil 6x0. Olha, já roubou no placar. Eu vou seguir meu amigo o Luiz que jogou bola, aquele vascaíno lá. 58-0 pro Brasil. Isso se você descer lá pra matar os caras, se você não matar. 2-0 pro Brasil. Cadê, gente? Vai ser 5-1. Não, peraí. Não, decide. Tem que falar 5-1 Brasil. Desse jeito eu não Como, ganho. Brasil? Eu vou vingar a gente da Alemanha. 7-1 Brasil. Nossa. O Brasil já ganhou de 7x1 do Panamá antes da Copa. 7-1 Brasil. Eu vou de... Eu vou com o mesmo placar da semana passada. 4x0 Brasil, tranquilo. Porque o Brasil não tá jogando pra tudo isso, né? E nosso tempo tá acabando aqui. Vou fazer um comentáriozinho assim que o Paulo tá perguntando. Semana passada a gente não conseguiu responder a pergunta dele, então eu vou pegar aqui. Paulo Carminato pergunta aqui. O que vocês acham da venda do Lucas Paquetá ao Milan? Uma boa, né? Acho que o campeonato italiano não tá tão assim. O Milan precisava de um bom nome. O Paquetá é jovem, acho que é a melhor revelação do Flamengo nos últimos anos. Até melhor que o Vinícius Júnior, na minha visão. E acho que para a carreira dele vai ser fundamental jogar na Europa já. Assim, foi uma venda boa para os dois lados. Boa para o Flamengo, que entra com um valor muito bom. Se não me engano, foi uns 30 milhões de euros. Para o Milan, que o Milan 35. tem... 35? O Milan tem um elenco bastante jovem ainda. É um elenco que hoje você não pode esperar um campeonato, uma conquista de campeonato italiano, até porque tem a Juventus. Mas é um time que daqui 2, 3 temporadas vai voar abaixo. Eu achei sensacional essa aposta. Você, Igor? É uma boa compra do Milan e uma boa venda pro Flamengo, mas eu acho que foi cedo. O Paquetá é bem jovem, eu acho que ele poderia fazer uma carreira maior aqui no Brasil, igual foi o caso do Neymar. O problema é que o Neymar foi um caso à parte, bem à parte, né? Porque Sim. o Neymar ficou aqui, renovou o contrato para deixar o contrato mais curto para ele poder ficar aqui e a multa dele subir, entendeu? Então, Foi um caso bem diferente. mas é triste, né? Perder uma promessa assim que joga muito. O Paquetá joga muita bola. Ele joga bastante. Triste, mas é corriqueira. Né? Todo Pois time é. Se o perde. cara ficar aqui 6 meses, já tá de bom tamanho. Não, é que nem o Rodrigo dos Santos. Ano que vem tá saindo também. O Pedrinho do Corinthians, quando ele tiver uma força física melhor, ele vai Se estiver sair, comendo bem, né? Porque parece que o cara não joga porque não tá se alimentando Tem- direito. Tem que, Toma- tem que ir no fast food, não vou fazer merchan. E agora a gente precisa encerrar aqui, Patrocina nosso nós. tempo tá acabando, infelizmente. O Thiago agora tem um recadinho aqui para dar para vocês sobre a Semana da Comunicação, né? Só para avisar, pessoal, na próxima semana vai rolar a Semana da Comunicação. Curta a nossa página. Você que ainda não curtiu a nossa página, curta. E a gente vai informar aqui para vocês todas as informações sobre esse evento, tá certo? Olha aí, hein? Tentei pegar ele ali de surpresa, mas o menino estava prevenido. É Isso liso. nem foi combinado, tá? Ele nem estava sabendo que tinha que falar disso. Ele é liso. Mas é isso, acompanha aqui o VM Esporte Clube toda quarta-feira, às 6h30 da tarde aqui na página da Ajax. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, o Paulo, o Matheus, o Djalma, todo mundo que mandou suas perguntas e acompanhou a gente do começo ao fim. Mãe, pai, sei que vocês estão assistindo. Beijo, amo vocês, até semana que vem. Tchau. Beijo, mãe. Valeu, pessoal. É minha mãe, não a sua.